Anunciar a verdade que liberta e não algo que oprime. Amor que acolhe e não sentimentos que julgam. Ser presença que consola, que nunca abandona. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Meus irmãos e minhas irmãs, ao nos aproximarmos do final da oitava da Páscoa, a liturgia deste último dia da semana nos convida a contemplar a firme e corajosa franqueza com que os primeiros apóstolos testemunharam o Senhor ressuscitado. A maneira como o narrador descreve o impacto dessa atitude é bastante marcante. E percebendo que eram pessoas simples e sem instrução, ficaram admirados e os reconheciam como aqueles que tinham estado com Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. O termo grego usado para definir essa atitude de Pedro e João é uma palavra que também existe em português, embora seja pouco usada e quase desconhecida. A parresia. Esse conceito expressa a capacidade de se apresentar diante de todas as coisas. Pan significa tudo e rema, palavra, coisa ou aquilo que se diz. Aquilo que se diz sem medo, sem permitir que algo ou alguém limite nossa liberdade de consciência e expressão. A parresia é, portanto, a coragem de falar com verdade e liberdade, sem deixar que o medo nos cale. Foi essa força interior que tomou conta dos discípulos depois que o fogo de Pentecostes transformou seus corações, que estavam amedrontados em instrumentos vivos do mistério pascal. Julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 19 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós pensamos que essa coragem só é concedida a poucos, aos mais santos e aos escolhidos. Mas o final canônico do Evangelho de São Marcos nos mostra outro tipo de parresia também importante. A franqueza de não aceitar de imediato a notícia da ressurreição antes que o coração esteja pronto para uma adesão livre e convicta. Mesmo os 11 mais próximos de Jesus não acreditaram no anúncio de Maria Madalena, a primeira a ver o ressuscitado. Mas eles, ouvindo que ele estava vivo e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. São Marcos, capítulo 16, versículo 11. Também não creram nos 2 discípulos de Emaús, apesar do testemunho emocionado deles sobre o coração que ardia ao escutar a voz do Senhor. Mas também a eles não deram crédito. São Marcos, capítulo 16, versículo 13. É uma franqueza desconfortável que preferíamos evitar, pois nos distancia da imagem ideal de discípulo. No entanto, o fato de que os evangelhos não escondem e até destacam essa liberdade de não crer de imediato. Mostra que até nossas resistências podem ser caminhos de abertura quando vistas e acolhidas por Jesus. E os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto ressuscitado. A dificuldade de crer, tão humana, torna-se ocasião para revelar a própria parresia do ressuscitado, que nunca se cansa de nos buscar, mesmo quando nos fechamos em nós mesmos, por medo de ameaças externas ou internas. A parresia, meus irmãos e minhas irmãs, portanto, é um dom precioso, uma liberdade interior que brota da certeza de que não somos mais órfãos neste mundo, mas filhos de Deus, Senhor de todas as coisas. Seja no ardor do testemunho,
seja nas sombras da incredulidade, o essencial é manter os olhos voltados para o rosto do ressuscitado e os ouvidos atentos à sua voz, aquela que continua a nos chamar com amor para sermos testemunhas do seu mistério. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. São Marcos capítulo 16, versículo 15. O evangelista São Marcos nos coloca diante de um dos momentos mais decisivos da fé cristã, o envio missionário do ressuscitado aos seus discípulos. Jesus não se impõe, mas ele se revela. Ele respeita o tempo do coração humano, ainda que esse seja ferido pela dor e pela incredulidade. Os primeiros discípulos duvidaram, resistiram, temeram, mas Jesus não os abandona por isso. Ele os encontra no meio da dúvida, repreende com amor e depois envia com confiança. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Notem, não é um envio só para alguns, mas é para todos os homens. E não só para todos os homens, mas para toda a criação. O anúncio da Boa Nova é um ato que restaura o mundo inteiro, os seres humanos, a natureza, a história. A missão nasce da Páscoa, nasce do encontro com o ressuscitado. Não é um projeto humano, nem um marketing religioso. É a resposta ao amor que venceu a morte. Jesus diz, anunciai o Evangelho, em grego, euangelizo. Esse verbo significa levar boas novas, proclamar com vida e proclamar que Deus está vivo e continua agindo. E quem ele envia? Não santos prontos, mas discípulos feridos que vacilaram, mas foram tocados pela graça. Essa fé pascal é ativa. Ela nos tira do túmulo da incredulidade, da paralisia do medo e nos envia. Maria Madalena, outrora, se pela tradição era aquela mulher possessa, agora é apóstola entre os apóstolos. Os discípulos, antes incrédulos, tornaram-se colunas da igreja. O Evangelho nos convida a fazer o mesmo caminho, do medo para a fé, da fé para o anúncio e do anúncio para uma entrega total de vida. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor ressuscitado nos olha como olhou para os discípulos, com realismo e misericórdia. Ele vê nossa fraqueza, a minha, a tua debilidade, mas confia em nós. Ele diz a você e a mim, ide e proclamai o Evangelho. Vai e anuncia, testemunha. Ele nos convida a ir aos corações frios, aos ambientes descrentes, às dores escondidas. O mundo está sedento de esperança verdadeira, não de ilusões. Anunciar o Evangelho hoje é sinal de verdade que liberta, não de algo que oprime. É sinal de um amor que acolhe e não de sentimentos que julgam, de uma presença que consola e que nunca nos abandona. Que é exemplo de Maria Madalena, a primeira a ver o ressuscitado, o Senhor nos ensine a nos deixar encontrar por Ele e a correr com alegria para anunciar: Ele está vivo, Ele me viu, Ele teve misericórdia e compaixão e me enviou para anunciar o seu amor. Um santo sábado na 8ª de Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.